Olá, gente, tudo bem? Boa noite! Já estava com saudade. Quarta-feira passada tive um imprevisto, não consegui fazer a nossa live. Depois de muito tempo fazendo a live toda quarta-feira, quarta passada foi a primeira vez que eu não consegui fazer. Olá, Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Jô, boa noite. E hoje vamos voltar com tudo, com uma convidada muito especial para falar sobre um tema muito delicado e muito importante também. Olá, Mami! Bem-vinda! Boa noite, Ricardo! Que bom ter vocês aqui comigo para falar de um tema tão importante que é a violência doméstica, né? A gente trata mais até desse tema da violência doméstica com relação às mulheres. Olá, Verônica, minha convidada já chegou. Daqui a pouco eu vou chamar ela aqui, Verônica. Já já te chamo. A gente sempre trata, né, da violência doméstica mais voltada para as mulheres, porque a gente sabe que realmente a maioria das vítimas são as mulheres, são as que mais sofrem a violência doméstica. Mas também existem outros tipos de violência, a pressão psicológica, né? E que o homem também pode vir a sofrer, né? E, inclusive, conheço alguns, inclusive, que já passaram por isso. Mas hoje nós vamos focar na violência doméstica referente às mulheres, que foi inclusive o que mais cresceu durante essa pandemia, né? Os registros de ocorrências em delegacias e tudo mais. E eu tenho um case também que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho, como foi a minha história, e com base nisso a doutora Verônica vai poder ajudar a gente aí a esclarecer vários pontos da minha história da minha família, e que pode, né, venha coincidir aí com um relato também de outras famílias que estejam vivendo a mesma situação. A nossa ideia nas lives é sempre contribuir, é informar e dar alguma forma, alguma ajuda, né? No sentido que sempre você saia daqui, dessa noite de quarta, mais informado, mais fortalecido, para poder lidar com o dia a dia. Então, já que a minha convidada já está aqui, eu vou falar rapidinho sobre ela e já vou convidar para começar o nosso bate-papo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Quem entrou? Cris entrou, Thaís, Bianca, boa noite, bem-vinda, Lu. Ô, Renúzia, bem-vindo também. Muito bom ter vocês aqui comigo. Bom, gente, Luciana, a nossa convidada de hoje é a delegada Verônica Oliveira. Ela tem 18 anos de experiência, tratou a fundo este tema tão importante em muitas delegacias onde foi lotada, principalmente no interior, Baixada Fluminense e no município do Rio de Janeiro. Então, vou convidá-la aqui para a gente começar esse bate-papo muito importante, esse tema tão delicado e que tenho certeza que alguém, infelizmente, já ouviu falar sobre um parente, um amigo que está passando ou passou por essa situação. Então, vou enviar aqui o convite para a delegada Verônica, o convite para ela, para começarmos a nossa conversa da noite, que é sobre a violência doméstica para quem chegou agora. Joseli, minha comadre. Olá, doutora Verônica, bem-vinda. Tudo bem? Boa noite. Obrigada, querida. Obrigada, é um prazer. Igualmente, eu fico lisonjeada de ter a sua presença aqui nesta live, trazendo muito conteúdo para a gente, muita informação. É um assunto muito delicado e muitas vezes a gente não sabe como lidar com a situação, né? É verdade. E então vou começar já falando sobre, eu fui dar uma pesquisada, né, na internet, saber quais são as informações que saíram na mídia durante esse período de pandemia, com relação aos registros de ocorrências. E aí eu verifiquei que tinha uma reportagem da G1, dia 23 de março, que foi noticiado que a Justiça do Rio de Janeiro registrou um aumento de 50% dos casos de violência doméstica nesse período de pandemia. E isso foi muito comentado, né, nas redes sociais, na televisão, muitas matérias falando sobre isso. E aí eu queria começar esse nosso bate-papo, perguntando o seguinte: quais são, você que lida todo dia, né, infelizmente, com essas questões, quais são as principais causas de violência doméstica que você recebe?
Boa noite, obrigada pelo convite, querida. É sempre muito importante e eu fico muito feliz de participar dessa discussão, que o maior intuito é a gente estar informando e conscientizando dos direitos das mulheres. As principais causas que eu vejo estão atreladas ao machismo da nossa sociedade patriarcal. Infelizmente, a mulher é vista como um objeto, como posse ou propriedade do homem, que a trata como um ser inferior. Infelizmente, a mulher na nossa sociedade, ela vive sob muita pressão e ela é oprimida desde a sua educação, desde muito cedo. Ela é educada a ponto de ter que aceitar certos comportamentos e ter que conviver numa certa realidade que não é a correta. Só que nos é incutido esse meio de viver e de aceitar essa certa realidade. Então, esse Uhum. machismo acentuado nessa sociedade patriarcal faz com que a mulher ela fique vulnerável e hipossuficiente. Hipossuficiente e essa vulnerabilidade, ela acontece principalmente em três ambientes, que é o que a Lei Maria da Penha trata, que é uma presunção absoluta de vulnerabilidade da mulher, no ambiente doméstico, no ambiente familiar e nas relações íntimas de afeto. Então, Uhum. obviamente, houve esse aumento gerou muita preocupação, não só no Brasil, mas em todo o mundo, porque é bom que se diga que a ONU reconhece a Lei Maria da Penha como a terceira melhor lei do mundo que trata do tema violência doméstica e familiar. No entanto, Uhum. o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres. Então, esse Nossa, contraste é devido a uma questão sociocultural, ao machismo acentuado, à sociedade patriarcal em que nós vivemos e que nós precisamos ter uma reeducação e desconstruir esse estereótipo de gênero. entendi. É muito triste essa situação toda que a gente vive e o que você está falando, eu fico pensando, nossa, a gente já em 2021 ainda tendo que lidar com esse tipo de coisa, assim. E aí fiz questão de trazer um case, né? Eu até vou consultar a minha mãe se eu podia, eu falei, posso expor aqui a nossa história? Porque eu acho que serve de testemunha para quem está nos assistindo, para quem está vivendo o que eu vivi, né? O que a minha família viveu. E aí eu vou te contar um pouco da minha história para você, como delegada, né, já ter conhecimento de todas as situações que no dia a dia batem nas delegacias. É, eu tenho certeza que o que eu vou te contar, vários pontos você vai poder ir pontuando e dizendo como que nós poderíamos ter evitado, ou que poderíamos ter feito. Mas, assim, o que foi interessante dessa história é que a gente conseguiu reverter e ter um final feliz, né? Então, assim, a história se passa com os meus avós, tá? Eu era criança quando minha mãe, com três filhos, minha mãe se divorciou do meu pai, eu era pequena, tinha 7 anos de idade, e tivemos que morar com os meus avós, porque ela tinha que trabalhar para poder, né, sustentar a gente. E minha avó que ficava com a gente. Sendo que o meu avô, eu sempre tenho muito essa questão de olhar o passado e entender por que, que ele tinha aquele comportamento, o que, que levou ele a ter aquelas atitudes. E assim, ele é de Alagoas, era, né, que ele já é falecido, ele é de Alagoas, Maceió, ele era de uma família muito boa, meu bisavô era dono de fazenda, mas ele não teve afeto. Ele perdeu a mãe quando nasceu, no parto, e aí ou é pequenininho, não recordo agora. E aí ele foi uma criança que foi muito agredida pelo pai, tanto que ele veio para o Rio de Janeiro fugido, né, em cima do caminhão, que contam a história. E ele conheceu minha avó mineira, até então namoro, tudo ótimo, tudo bem, casaram. E depois que eles casaram, ele começou a demonstrar a questão da violência, o ciúme primeiro, e depois começou as agressões. E aí, quando eu fui morar com os meus avós, eu pude acompanhar toda essa história, porque a gente vivia ali com eles. Então, o meu avô tinha o seguinte comportamento: quando ele bebia, ele ficava extremamente agressivo, daqueles que quebrava a casa toda e que agredia somente a minha avó. Ele Faço, nunca. Oi? faço ideia desse tipo de comportamento. É muito mais comum do que se imagina. Ele nunca bateu em mim, nos meus irmãos, ele nunca agrediu a gente. E aí a gente percebia o seguinte: quando ele não estava sob o efeito do álcool,
ele tinha um outro comportamento. Ele era super tranquilo, era até divertido, adorava fazer prosas, né? Ele era assim, mas era uma pessoa muito resistente a carinho, a amor. Quando a gente ia dar beijo nele, ele recuava, sabe? E aí, só que essas regressões, esse quadro, conforme ele foi ficando mais idoso, foi piorando. E aí chegou uma fase que a gente saiu, eu e minha mãe não quis, não queria que a gente crescesse naquele ambiente pesado, e conseguimos ter o nosso cantinho, já éramos um pouquinho maiores, eu já tinha, eu acho que deu uma travadinha para mim, doutora, deixa eu ver aqui. Doutor? Você travou um pouquinho para mim, tá tudo bem? Tá tudo bem. Gente, sinaliza para mim se estão ouvindo bem, tá? Que eu tô contando aqui a história e deu uma travadinha ainda há pouco. Então, e aí, eu não tô vendo aqui os comentários, deixa eu só dar uma olhada aqui, eu acho que travou de novo. Coloca a mãozinha para mim, gente, se vocês estão escutando. Se tá ok. Voltou, tinha travado mesmo. Então, daí fomos morar com a minha mãe, meus irmãos, mas continuamos acompanhando, era o mesmo condomínio, só em apartamentos separados, a situação. Passou-se o tempo, né? Nós casamos, eu casei, minha irmã casou, cada um na sua casa, minha mãe ficou com meu irmão e minha avó ainda com meu avô. Ele começou a ter crises que qualquer homem que entrasse na casa, meu irmão, um namorado, qualquer um, ele achava que era amante da minha avó. Ele começava a criar aquilo na cabeça dele e ele acreditava naquilo que ele estava criando. E a gente começou a falar, cara, esse comportamento está muito estranho, tem uma coisa que não está batendo, né? E aí nós começamos a observar e a gente já ficava preocupado de deixar minha avó sozinha com ele. E até que aconteceu de um Réveillon, do meu avô veio, toda a minha família eu convidei para passar na minha casa, e o meu avô não quis ficar sozinho nessa noite de Réveillon. No dia seguinte, ele acordou, ele ligou aqui para minha casa cedo, me acordou com um telefonema, tomei um susto, tipo, 6 da manhã, berrando, que a minha avó tinha 5 minutos para estar na casa dele de volta, senão ele ia matá-la, e começou a fazer um monte de ameaças. E o meu avô, durante todos esses anos, ele sempre teve arma em casa. Ele tinha peixeira, ele tinha revólver. A gente não sabe como ele conseguia essas armas. A gente morria de medo, a gente quando achava, a gente escondia, né? Peixeira, essas coisas todas, né? E a gente morria de medo dele fazer alguma coisa realmente com ela. Poderia ter feito, né? Porque teve muitas oportunidades, mas Deus é maior, sempre fomos de muita fé, muita oração, e graças a Deus nunca aconteceu nada grave. E o que aconteceu nessa virada? Porque eu tô caminhando já para o desfecho dessa história para você entender, tá, doutora? É, eu estava grávida do meu filho, eu nem sabia que eu estava grávida. Quando eu recebi essa ligação dele, eu acho que já o instinto materno de proteção, né, subiu. Eu falei assim, chega. Acordei minha mãe, contei o que tinha acontecido. Eu falei, mãe, minha avó não volta mais para casa. A gente tem que dar um basta nisso agora. Liga para minha tia e vamos interná-lo. E aí entra mais um ponto que eu quero que depois a senhora comente, tá? A gente sabe que não dá para internar uma pessoa sem a permissão dela, né? Parece ter uma lei que diz que a pessoa não pode ser internada contra a vontade. E aí pensamos, como vamos fazer para interná-lo, para tratá-lo? Porque ele só pode estar doente. E aí nós contamos, minha tia e minha mãe foram lá sozinhas, não levamos a minha avó, de fato tiramos a minha avó de casa. E ele tinha um problema na mão, que a mão dele tremia muito. Não sei se era já com a questão da bebida também, que já estava influenciando. E falamos que ia interná-lo para tratar isso. E ele aceitou a internação. Daí que a médica chamou a família para poder falar que ele já tinha um quadro de demência, que o quadro do álcool piorou a situação, ele estava com um quadro de esquizofrenia. E aí esse quadro faz com que a pessoa realmente crie histórias, acredite nela. Enfim, a família é ciente disso tudo, porque a nossa família, por mais que ele maltratasse, que ele fizesse tudo o que a gente, né, sempre fez, a gente nunca desistiu dele, a gente nunca deixou de dar amor, sabe? A gente sempre acreditou que ele podia, porque a gente sabia que ele era uma pessoa boa, mas precisava, enfim, a gente precisava fazer alguma coisa para recuperá-lo. E, mediante isso tudo, o que nós fizemos? Ele começou a ser tratado na clínica, depois ele mesmo pediu para ir para casa, que ele estava com muita saudade da casa dele. Minha avó foi morar com a minha mãe, ele voltou para casa, minha tia contratou 2 acompanhantes para ficar, porque ele já estava tomando medicamento tarja preta, controlado, para poder, né, estabilizar.
ficou livre do álcool, conseguimos, porque com tudo isso não tinha como ele beber, estava dentro de casa. E aí, graças a Deus, ele foi acalmando, foi se tornando uma pessoa muito mais agradável. Nós tivemos muita sorte também. Deus colocou 2 anjos na nossa vida, que foram as acompanhantes, que eram pessoas de fé, que iam conversando e orando com ele. E aí ele pediu perdão à minha avó, assim, a gente via que ele faz lavas de coração, que ela era a mulher da vida dele, aquelas coisas, né? E aos poucos ela foi voltando para casa, minha mãe também voltou para casa com a minha avó, né, para que eles não ficassem mais sozinhos. Minha mãe voltou a morar com os meus avós. E ele veio a falecer por questões de saúde mesmo, de idade, com 93 anos, porque ele teve uma queda, e aí ele quebrou o fêmur, e aí a gente sabe, pessoa de idade, quando quebra o fêmur é rápido, né? 2 semanas ele faleceu, mas assim, ele faleceu uma pessoa totalmente transformada, sabe? Já recebia, a gente já chegava perto, ele já dava a cabeça para receber o beijo, coisa que antes ele repudiava, ele já queria o nosso afeto, queria a família reunida, e ele sempre teve muito disso, mesmo no pior momento, a pior fase da vida dele, por mais que eles tivessem essas altos e baixos, e ele tinha uns surtos, realmente ele tinha uns surtos, ele era aquela pessoa que não deixava faltar nada em casa. A comida era sempre muito farta, a família era reunida em volta da mesa, e ele queria datas especiais de Natal, Réveillon, todo mundo junto. Então, assim, nesse período todo, tiveram fases muito difíceis, inclusive que teve registro em delegacia, tá? Minha avó várias vezes foi à delegacia registrar a ocorrência, mas nunca nada andou. Ele nunca, acho que só ficou preso uma única noite, eu acho, que deixaram ele lá para ver se ele aprendia. Mesmo assim, volta para casa. E aí volta as agressões. Então, assim, por que eu estou contando toda essa história para você e para todo mundo que está escutando aqui? Que eu fico preocupada com a seguinte situação. As mulheres vão às delegacias, registram. E aí essa mulher, depois ela tem que mudar toda a vida dela, porque o agressor, ele continua solto. E quando ele é preso? Por quanto tempo ele fica preso? E se existe um trabalho de recuperação deste homem? Porque eu acredito que eles podem ser recuperados se eles quiserem também. E aí, é claro que existem situações e situações, né? Tem pessoas que, infelizmente, é muito mais complicado. E aí eu queria que, baseado nessa história que eu te contei, né? Eu tentei ser breve aqui na minha história, foram muitos anos, tem muita coisa para contar, mas eu queria que você pontuasse o que foi falado aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. O primeiro que me chamou a atenção foi essa questão da bebida. Os motivos que levam a essas violências domésticas são os motivos mais fúteis possíveis, que é o que a gente chama de gatilho. Sempre que acontece algum fato que desencadeia aquela raiva inconsciente, a gente chama isso de gatilho. Exemplos de gatilho nós temos consumo de álcool em excesso ou outro tipo de droga, algum problema no trabalho, algum resquício de dia ruim, de ciúme, alguma coisa não tratada durante o tempo pretérito na infância, na adolescência, algo acontece com essa pessoa que ela se torna uma pessoa agressiva. E vamos lá, quando a gente fala numa pessoa agressiva, não é aquela pessoa que só bate, porque nós sabemos que existem 5 tipos de violência na Lei Maria da Penha. E como violência contra a mulher, não é só a violência física. Existem violências piores, que são mais rotineiras do que um simples tapa, empurrão ou chute, que é o que a gente chama da fase do ciclo da violência da explosão. Até chegar isso, muita coisa ocorre. Então, primeiro, existe o gatilho. Quando você descobre que existe um gatilho, você tem que saber tratar do gatilho, que é a pessoa, o agressor, primeiro saber que é um agressor. Esse é o primeiro ponto que você falou da sua história. Se você lida com um homem que não sabe que é violento, porque ele entende que a violência é só agressão física, fica muito difícil você, por mais que você goste dessa pessoa, parente ou não, marido, companheiro, namorado, tio, sobrinho, avô, é difícil você manter uma relação de proximidade com uma pessoa que não reconhece primeiro que é violento. Porque quando você reconhece, você parte para o teu segundo passo, que é o tratamento. Você, para ser tratado, você tem que primeiro saber que você tem um problema. E o que acontece na Maria da Penha, na violência doméstica como um todo? O homem culpa a mulher de tudo.
A mulher, por essa Exatamente. questão machista dessa sociedade, que os homens têm liberdades e direitos mais do que as mulheres, que são seres de qualidades superiores, porque têm essa influência superior no meio social e no meio familiar, porque o homem tem. O homem é o que a gente chama de o braço forte da família. Tanto que você, quando fala, ah, aquela mãe é a matriarca, é uma coisa por quê? Por que é estranho a gente escutar isso? Porque não tem uma figura masculina naquela família. Ou porque já faleceu, ou porque nunca teve presente, porque era uma família sem uma figura paterna. Por quê? Porque a Sim. figura paterna é a figura que é o centro, que é o baluarte, que é o que a gente chama. Então, tudo Uhum. bem. Quando você não reconhece que você é uma pessoa violenta, fica difícil o tratamento. Mas quando você reconhece, você vê na outra pessoa a iniciativa dela querer se tratar. Então você vê a pessoa, isso que você falou é um relato muito sério, porque eu escuto muito isso. O agressor é um bom pai, é um bom trabalhador, é um homem que não deixa faltar nada, mas é violento, é agressivo no sentido lato. Por quê? Existe violência moral, que é quando um homem calunia uma mulher, ofende uma mulher, chamando ela de burra, de chata, de ignorante, coisas que as pessoas agressivas acham normais, não são. Porque ninguém tem o direito de Uhum. ofender o outro, por pior que seja a situação. E você vê que nesse ambiente doméstico e familiar, a proximidade das pessoas envolvidas naquela situação gera uma permissão na cabeça do agressor de dar direito a ele de ofender deliberadamente. E são palavras que afetam a nossa autoestima, a nossa autodeterminação, a nossa saúde psicológica, porque isso atinge o que a gente Sim. chama de honra subjetiva, é o que a gente acha da gente mesmo. A gente, por mais inteligente, bem estruturada, bem definida, a gente não gosta de ser ofendido. Então a gente tem que saber Sim. lidar com isso. Se você quer manter um relacionamento assim, porque no caso seu específico era um avô que tinha carinho por todos, tanto que você relatou que ele só agredia especificamente uma pessoa, tem que se saber a origem. Então, descoberta a Uhum. origem, houve um tratamento e houve uma melhora. Isso é uma natural gradação da melhora. Só que para isso tem que ter o primeiro passo. E também é aquilo. A gente tem que pontuar muito bem o ciclo da violência. Por quê? Uma coisa é você estar na fase da lua de mel, em que tudo são flores, tudo é promessa de amor eterno, tudo é lindo, tudo é belo. Só que depois vem aquela fase da tensão, que começa aquele ciúme, controle de roupa, controle do seu comportamento, controle de horário, controle de amigo, controle de para onde vai, com quem está falando, quem é que está no seu celular, deixa eu ver seu Facebook, quem é que entrou de novo no teu Instagram, você conhece essa pessoa da onde? Você começa a ver que a pessoa já está se tornando invasiva. Isso é uma Sim. violência psicológica. Por quê? Porque esse comportamento perturba a tranquilidade da mulher, do seu pleno Uhum. desenvolvimento psicológico. Não tem uma pessoa com uma saúde normal que vai achar natural qualquer homem querer saber o que está se passando no celular da criatura. Celular é um bem pessoal. Então, quando a gente fala de Exato. violência, tem a violência moral, xingamento, tem a violência psicológica, tem a violência patrimonial, que é você pegar instrumentos de trabalho, bens pessoais da vítima e quebrar, reter, subtrair, esconder, rasgar a identidade, E rasgar documento para não deixar a mulher procurar um trabalho. Então, existem. isso aconteceu, inclusive, ele não deixou minha avó trabalhar fora. Ela vendia de porta a porta, na época Avon, essas coisas. Ele proibiu e ela tinha que trabalhar dentro de casa. Ela batia a máquina de noite, costura, dentro de casa, não podia sair para trabalhar. São vários relatos. Por que eu estou te falando isso? Porque são vários relatos que a gente, em delegacia distrital ou em DEAN, delegacias especializadas, já tem. A gente escuta todo tipo de história e vê o quão normal são esses fatos. É muito comum você ver xingamento entre homem e mulher e as pessoas passarem na rua, verem que aquilo é estranho e ninguém faz nada. Porque ninguém quer saber de se meter em relacionamento privado. Aí, quando acontece um feminicídio, ninguém quer também testemunhar, ninguém quer falar, poxa, olha só, a gente podia ter evitado aquilo,
dando uma opinião com aquele rapaz, com aquele jovem, com aquele filho, com aquele pai. Porque a família sabe como as pessoas são. Então, você, quando Sim. relatou o caso do seu avô, você sabe que ele era uma pessoa agressiva. Então, o que que você fez? Tentou ajudar. O que eu vejo enquanto delegada? Um agressor na família tem irmão, tem primo, tem mãe, ninguém fala nada. Ninguém se mete. Sim. Vi as agressões acontecem uma coisa mais explosiva, depois a delegacia que tem que resolver. Depois não dá mais tempo. Então, isso que você fez tem que servir de exemplo para que as pessoas que têm família, que honram a família, vejam as pessoas que são agressivas, conversem, dialoguem, procure saber o porquê daquele comportamento agressivo, porque não é normal. As pessoas têm que saber dialogar, ainda mais nesses três ambientes com que acontece a violência: o ambiente doméstico, familiar e a relação de afeto. Então, por que que nas pesquisas 76% dos locais onde acontece a violência doméstica é na residência? Por que que não é na rua? Porque a residência é um local que você não tem testemunha, ninguém vai entrar, nenhum vizinho vai entrar na sua casa para tentar te defender. Você, para chamar alguém, ninguém quer se meter. Então, os maiores agressores são os nossos companheiros, maridos, namorados, acontecem na nossa casa. As piores agressões são as psicológicas, porque não deixam marcas externas. Só que depois disso, o convívio não é igual. O que que fez você se afastar do seu avô? Chegou um ponto que você não aguenta. Você, por mais que goste Sim. de pessoa, você não consegue fazer aquela pessoa enxergar que aquilo é um erro, que aquilo é um problema. Agora, se a pessoa não, primeiro, não sabe que é um problema, e depois não quer saber o que que é o gatilho que desenrola aquele comportamento explosivo, como é que a gente que está chegando agora, né, uma neta, uma namorada, uma esposa, como é que a gente vai poder ajudar? É muito difícil, porque, primeiro, o machismo não deixa. É muito difícil você encontrar numa delegacia um homem falar que foi ele que foi o culpado, porque ele. Não. É porque eu bebi, é porque eu não recebi meu pagamento, é porque a minha mulher chegou tarde em casa, deixou a comida queimar, saiu com uma roupa estranha, curta, ficou gritando, rindo demais. Quer dizer, tudo não é ele o culpado. É Então uma você vê culpa. situações muito difíceis de você, numa delegacia, tentar ajudar uma pessoa que não vê que o problema está com ela. Aí o que a gente numa delegacia faz? A gente procura orientar a mulher. Através de quê? Atendimento, que são três atendimentos importantíssimos para uma mulher que sofre de violência doméstica e familiar. Primeiro, o atendimento social, assistência social. Ela tem que ser instruída sobre o que fazer da sua vida. Ela vai continuar? Ela não vai continuar? Ela vai querer trabalhar? Como é que ela vai ser vista no mercado de trabalho? Tem que ajudar a acolher e dar um atendimento e um rumo à vida. Atendimento social, Sim. atendimento psicológico. Você tem que estruturar a mente dessa mulher para ela poder seguir em frente. Porque você romper com o ciclo da violência não é fácil. Porque você tem não só uma dependência, às vezes, financeira, mas afetiva. Dependência afetiva com o agressor é a pior causa que faz a pessoa, a vítima, a mulher, gerar uma estatística de feminicídio. É a dependência afetiva, é achar que um dia ele vai mudar. Não muda. É muito difícil. Olha quanto tempo demorou para o seu avô. Travou um pouquinho para mim agora. Voltou? Opa, Voltou? Voltamos? deu uma travadinha. Acho que tá voltando. Voltou agora? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo muito bem. A imagem tá um pouquinho embaçada. Tá E embaçada? quem tá assistindo aqui a gente, tá vendo bem, gente? Peraí, deixa eu ver se o pessoal tá vendo. Oi, gente. Vai pra mim assim se tá ok. Se tá todo mundo me vendo, faz o dedinho aí pra mim. Ah, minha comadre tá falando aqui, desculpa, a Lu é a filha da Joseli que digitou aqui, tá? Um beijo pra Luana, Jô. Voltou, doutora. O que eu estou Voltou. falando? É difícil você, num ambiente em que todos se juntam para ajudar a pessoa, é uma coisa.
Tu vê que demorou no seu caso. Houve uma demora, mas você vê que houve um resultado. E quando aquela mulher está sozinha? Não tem amigo, não tem uma pessoa para ouvir, não tem um acompanhamento religioso, não tem um acompanhamento psicológico, não tem uma estrutura básica de apoio, que é o que a gente chama de rede de apoio. Rede de apoio é muito importante para uma mulher vítima de violência doméstica, porque ela precisa ter uma estrutura, uma saúde mental para poder seguir. E também esses centros de referenciamento, centro que a gente encaminha a mulher que é vítima de violência doméstica, eles fazem também um acompanhamento jurídico, assistência jurídica, todo aquele direito que a mulher tem de guarda de filhos. Se ela quer se separar, ela é orientada a buscar um divórcio, a guarda dos filhos, pensão em relação aos alimentos, a partilha dos bens. Então, isso tudo, a mulher ela tem que ser informada, ela tem que ter consciência dos seus direitos, só que, primeiro, ela tem que ser acolhida. A gente não pode ter preconceito de ouvir toda essa crise, essa situação de violência em que a mulher vive, porque essa crise, ela vem de tempos. É muito difícil você ver numa delegacia a mulher falar que apanhou só uma vez. Ah, ele me xingou só hoje, eu já vim aqui na delegacia. Ninguém faz isso. Demora anos. Ou é por vergonha, ou é por medo de retaliação do agressor, ou é porque acha que ele vai mudar. A pessoa, ela espera aquela fase do ciclo, porque tem a fase da lua de mel, a da tensão, como eu falei, e a da explosão, que é o tapa, o empurrão, a agressão física. Só que depois daquela agressão, ele se entende, porque ele quer voltar para a lua de mel. E a mulher, como gosta, ela acha que vai mudar. Só que não vai. É muito difícil. Pode até essa fase da lua de mel durar 1, 2 meses, mas não chega a 3 meses corridos. Porque o homem que é agressivo, ele tem esse gatilho que é facilmente identificado por ele, que gera esse ciclo todo de novo. Só que ele acha que ele firma no pensamento de que isso não é problema dele, isso foi causado pela mulher. Então, como ele coloca o problema na mulher, você não consegue tratá-lo. Só que agora, em 2020, uma das inovações da Lei Maria da Penha, a gente pode ver nas medidas protetivas. Hoje, o juiz pode decretar como medida protetiva de urgência o comparecimento do agressor para programas de reeducação e recuperação. Existe uma medida que foi implementada agora, no ano de 2020, de atendimento psicossocial e acompanhamento desse agressor, através de consultas individuais ou tratamento em grupo. Então, Mas de uso obrigatório. Ele é denunciado, ele tem que comparecer às sessões. Sim, e se ele cumprir esse tipo de medida protetiva, ele pode ser preso. Porque é uma medida protetiva igual às que já existiam: afastamento do lar, proibição de contato, proibição de aproximação, proibição de frequentar certos lugares, por exemplo, academia. O agressor sabe que aquela vítima frequenta determinada academia. Ele sempre vai no mesmo horário que ela vai na academia para criar aquele constrangimento, aquela violência psicológica. Se ele for proibido de ir naquela academia e ele não cumprir, ele pode ser preso. Existe. Muito boa informação isso, viu? É importante. É Travou muito de novo, doutora. Vou de novo. Agora voltou, normalizou. É muito importante as mulheres elas terem a consciência dos direitos que elas têm em relação à Maria da Penha, a essa lei que está sendo inovada de tempos em tempos. Então não adianta. Eu acho assim que o que eu percebi é que, como agora tem essa pandemia, fizeram muitas matérias, está sendo muito discutido esse tema, as pessoas estão bem, bem antenadas. Aqui eu moro num condomínio grande, cercado por prédios, e aqui no meu prédio, de madrugada, umas 3 vezes, eu escutei gritaria, assim, sempre 2 da manhã. E aí, opa, eu acho que como eu já vivi essa história, né? Eu fico já com o ouvido apurado. E aí eu fui tentar escutar o que estava rolando. Aí eu escutei ela falar assim: eu vou filmar você. Quando ela falou isso, a vontade que eu tinha era subir, né? Mas aí eu peguei o interfone, liguei pro meu porteiro, eu falei: vai no andar tal, vai lá, cola teu ouvido na porta, vê o que está acontecendo lá naquele apartamento. Porque eu escutei isso, isso e isso. Bom, porque acho que a gente tem que ficar atentos. E aí teve uma outra situação bem interessante no meu prédio que dá frente, que dá para minha janela do meu quarto.
um casal discutia, mas aí a mulher chorava, ela chorava tanto, mas Faço, ela estava desesperadamente. E faço ideia. aí os vizinhos todos começaram a berrar na varanda: Lei Maria da Penha, chama a polícia. Olha, eu sei que em um minuto o silêncio ficou, a casa ficou em silêncio. Ninguém escutava mais a mulher chorar, o homem não escutava mais a grito, as palavras dele. Enfim, é bom, as pessoas têm que participar, né? Não dá para ser omisso, porque você Não tem que dá. colaborar e principalmente amparar, né, a vítima também. O enfrentamento da violência doméstica é uma adesão coletiva. Isso não é uma questão de homem e mulher, é uma questão privada. Isso é uma questão que envolve a sociedade como um todo, envolve os poderes do Estado, envolve o sistema de justiça. Então, não adianta você criar uma lei do feminicídio, uma lei que trata da mulher ser morta pelo simples fato de ser mulher, você testemunhar um caso de violência doméstica e você se quedar inerte, porque acha que não é problema seu. É um problema de todos, é uma violência, é uma ação penal incondicionada, ou seja, não depende da vontade da vítima, ela precisa ser ajudada nesse momento, porque na pandemia, por que gerou esse aumento? Houve suspensão de atividades, as pessoas ficaram reclusas em casa, não houve mais aí das escolas, então houve um aumento de tarefa doméstica, um aumento com cuidado com os filhos, desemprego, aumento de consumo de bebida alcoólica, e as vítimas, elas deixaram de ter o contato do trabalho, dos amigos, das pessoas próximas, da família, da igreja, de qualquer orientação religiosa, enfim. Houve esse isolamento. Esse isolamento gerou uma tensão maior e, logicamente, um aumento estatístico em relação a essa violência doméstica. Por isso que o noticiário deu ênfase, nesse período de pandemia, de que, apesar das mulheres estarem isoladas, elas não estão sozinhas. Então, a gente Sim. informava que era para ligar para o Disque 100, Disque 180, ligar para a polícia 190, ligar 197, e também nos aplicativos. Existem aplicativos que socorrem as mulheres que estão vivendo dentro de casa, nesse momento de pandemia, de isolamento, que estão vivendo violência, de poderem denunciar. E o mais Exatamente. característico dessa pandemia, que todo mundo comenta, é essa campanha do sinal vermelho, que é você colocar na palma da mão uma cruz, um sinal vermelho e ir numa farmácia, porque era o único local que você podia ir, ou no supermercado ou na farmácia. Então, esse tipo de Já vem campanha, preparada. exatamente. Então, você vê, esse tipo de campanha, o que essa campanha mostra? Que a violência é um problema de todos. A violência contra a mulher, ela é ampla. Ela não atinge só a classe A, B, C ou D. Muito pelo contrário. As mulheres que ganham, têm uma situação financeira melhor, são as que mais denunciam. Mas isso não quer dizer que são as que mais são vítimas. É porque elas têm conhecimento da denúncia, da importância Exatamente. de ir para a delegacia, da importância do conhecimento de fazer uso da medida protetiva, do que aquela mulher de baixa renda não tem. Não tem conhecimento, não tem instrução, não sabe como proceder. Então é por isso que a gente tem, principalmente agora, informar que não precisa ir só numa delegacia, você pode procurar o OAB, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o próprio Juizado de Violência Doméstica. Nós temos casas de abrigo, casas de passagem, nós temos redes de enfrentamento que dão esses atendimentos que eu falei para você, atendimento social, atendimento psicológico, atendimento jurídico. O que é importante nessas lives que são feitas sobre esse tema é dizer para a mulher não se calar, é para ela denunciar, é para ela buscar apoio, buscar ajuda e não ver essa situação como algo normal, porque não é. Uhum. Se você foi vítima uma vez, duas vezes, você vai ser vítima sempre. Porque enquanto o Sim. agressor não mudar o comportamento, a agressão só tende a piorar, a crescer, até chegar no feminicídio. Qual a orientação que você dá, então, para uma mulher? Vamos supor, ela entrou no relacionamento, né? Como você falou, passou da fase da lua de mel, né? Sofreu já a primeira agressão. Já é a hora de ir na delegacia, na primeira agressão? Com certeza, com certeza. Se ela acha, porque o que acontece? As mulheres, elas quando procuram a delegacia, primeiro elas procuram conversar e tentar entender o que está acontecendo com ela. Porque às vezes as mulheres elas não acreditam no que elas estão vivendo
ficam meio que perdidas. Poxa, mas eu tenho filho. Poxa, mas ele só fez isso hoje. Será que é porque ele está num dia ruim de trabalho, porque ele bebeu? Será que é porque eu botei uma maquiagem muito pesada ou a minha saia está muito curta? Ela não consegue entender. Então há esse momento de confusão. Isso é notório. Até você tentar fazer a mulher entender que aquilo é um comportamento agressivo, que a culpa não é dela, ela demora. Quando ela entende que o comportamento não é dela, ela procura fazer o quê? Dar uma segunda chance. Por isso que muitas mulheres denunciam na delegacia, passa 48 horas, elas voltam na delegacia e querem tirar a queixa. Aí a gente orienta no seguinte sentido: olha, agora a Lei Maria da Penha, a gente tem que fazer um procedimento, um inquérito policial, a gente tem que encaminhar isso para o Ministério Público. E se você quer retirar, não quer mais dar prosseguimento, você vai ter que falar isso agora para o juiz, vai ter uma audiência designada só para você dizer isso. Isso não acaba mais na delegacia. Isso, se você quer que acabe, você vai ter que olhar para o juiz e dizer: olha, eu voltei a me relacionar, ele não está fazendo mais isso, nós estamos dando uma segunda chance. Aí o processo. Deu uma travada agora para mim de novo. Voltou. Doutora, oi. Travou novamente. Agora voltou. Voltou. É, ela tá um pouquinho, travou só um pouquinho, você estava falando agora. Tá, o que eu estava dizendo era o seguinte: as mulheres, elas comentam que vão 1, 2, 3 vezes na delegacia e não acontece nada. Aí a gente começa a querer saber, mas o que não acontece nada? Vamos tentar entender. Houve denúncia? Você continua com o agressor? Como é que está essa relação? Porque às vezes a pessoa denuncia 1, 2 vezes, mas está com a pessoa. Continua, exatamente. E a gente fica meio sem entender, mas pediu medida protetiva, mas tá com o rapaz? Como é que faz? Tá, não tá? Entendeu? Ah, mas tem uma medida protetiva de contato, mas ele me ligou no celular. Mas, poxa, então vem cá, vamos fazer o descumprimento. Vamos prender ele. Aí você vê que a mulher não quer que ele seja preso. O que a mulher quer, muitas vezes? Que ele mude. Apenas que ele mude. E acha que a delegacia vai fazer ele mudar por conta do registro de ocorrência. Essa que é a verdade. Não é o registro de ocorrência que vai fazer aquela pessoa mudar. Agora me fala uma coisa, doutora. Quando eu, fui lá da delegacia, denunciei e não quero mais essa pessoa na minha vida. Saí desse relacionamento, tá? O que acontece com essa pessoa que foi denunciada? Vamos lá. Você foi na delegacia, né? Não houve denúncia, nós estamos na delegacia. Você, quando chega na delegacia e faz um registro de ocorrência, você, vítima, tem o direito de fazer o pedido das medidas. O pedido das medidas é feito perante a autoridade policial, que vai fazer todo esse procedimento e vai encaminhar para o juiz em 48 horas para ele decidir. Ele decidiu a favor da medida protetiva, porque ele entendeu que há falhou aqui a conexão. Pera aí rapidinho. Vai voltar, gente. Deixa eu ver aqui. Deu uma travadinha para mim. Doutora Verônica, não sei se você está me ouvindo bem, a sua imagem congelou para mim aqui. Agora voltou. Tá mudando a rede. Espera aí. Oi. Se mudar para o 4, tá no 4G ou tá no Wi-Fi? Tá no Wi-Fi. Agora eu botei nos dados móveis. Vê se vai melhorar, não vai travar. Vou ver se vai melhorar. Então, o que acontece? Aí você falou... você parou ali e falou que foi para o juiz. Né? Isso, a vítima vai na delegacia, faz o registro, medida protetiva, foi para o juiz deferiu a medida protetiva. Depois que a medida protetiva há uma decisão judicial de deferimento, o autor ele tem que ser intimado daquela decisão. Pô, ele tem que saber que ele não pode mais se aproximar, fazer contato, frequentar determinado lugar, que ele tem que pagar alimentos, que ele tem que ir lá naquele programa de reeducação, ele tem que saber. Ele tomou ciência dessa decisão de medida protetiva. Se ele descumprir e a vítima souber que ele descumpriu, como é que a vítima vai saber? Se é uma medida de afastamento e a vítima está vendo o agressor que devia manter a não aproximação, ela vai para a delegacia e fala: olha, ele descumpriu a medida, porque aconteceu no dia tal, isso, isso e isso. A gente informa para o juiz e o autor, se for achado, ele pode ser preso agora.
Porque ele cometeu um novo crime, que é o quê? Descumprir medida protetiva. Por isso que ele tem que ser intimado. Ele tem que cumprir. É uma decisão judicial. O que eu percebo, assim, que eu escuto assim, de relatos que eu vejo, as mulheres também têm medo de ir lá na delegacia falar. Aí acontece isso. Ah, você não pode se aproximar a tantos metros, né, da pessoa e tal. Mas aí, qual é o receio da mulher? E se esse cara não tá nem aí para isso, fica chateado porque ela denunciou e vai lá e acaba com a vida dela? Por que ele não é preso de imediato, entendeu? Eu acho que gera muito também essa questão, né? Situação do flagrante delito. Para a pessoa ser presa em flagrante delito, ele tem que ter cometido ou acabado de cometer, a PM ou a autoridade policial deve ter visto aquele cometimento para gerar prisão em flagrante. Prisão em flagrante em crime de violência doméstica acontece. Agora, o que não acontece é, você foi ameaçada e daqui a 2 dias vai na delegacia relatar um fato que aconteceu anteontem. Isso não é flagrante. Então, Entendi. acontece muito. Final de semana em uma delegacia. Sexta, sábado. Quinta-noite, sexta-noite, sábado. Casais, boate, bares, bebida, aquela coisa toda de noite. Acontece uma violência doméstica naquele lugar, as pessoas daquele lugar ligam para a PM está vendo, leva aquilo é uma situação flagrancial. Aquilo ali, dependendo do caso, a autoridade policial pode fazer o flagrante. Entendi. E dependendo do caso, é um crime afiançável. Então é aqui que a pessoa tem que entender o que é. Ah, mas ele foi preso, mas saiu. Mas e se ele foi caso de fiança ou não? Então, a pessoa que não conhece o direito não pode falar uma coisa que ela não sabe. Então, o procedimento houve. Ele foi preso em flagrante, só que ele pagou a fiança. Ele vai responder em liberdade um crime que ele cometeu e que ele está respondendo. Aí ele vai ser denunciado e é aquilo. Como se prova numa violência doméstica aquele fato criminoso que a vítima está relatando? O depoimento da vítima é extremamente importante. Testemunha, foto, filmagem. Você está fazendo, você tem um amigo, uma amiga que você conta os seus casos de situações de violência pelo WhatsApp, aquelas conversas mostram a sua rotina de violência, de que você está sendo vítima. Então, esse conjunto probatório vai fazer o juiz ter um convencimento a ponto de condenar o agressor. Só que é preciso você ter provas. Porque quando você acusa alguém de alguma coisa, você tem que provar. E aquela pessoa, ela tem o direito de quê? De se defender. Então, o direito, ela tem essa beleza, esse conhecimento de você saber que quando você acusa, você tem que provar, e você também tem o direito de estar sendo acusado de você se defender. Então, quando você sofre uma violência que deixa marcas, o que a vítima tem que fazer? Procurar um médico. Quer tirar uma foto porque está nesse momento de pandemia? Pô, ele me agrediu, eu não tenho como sair, porque ele vai trancar, vai me trancar aqui dentro. Vou tirar uma foto do meu celular desse hematoma, desse roxo, desse sangue. Temos fotografia que a gente pode tirar pelo celular. Então, a gente tem que registrar. Por que você escutou nesse exemplo que você deu, que a mulher falou, eu vou te filmar? Ele devia estar xingando, vamos supor, a gente está numa casa, está tendo aquela gritaria, aquele agressor que grita, que ofende, que xinga, que fala aquelas coisas horrendas, a gente grava. Ele não precisa ver que você está gravando, isso é uma prova. Simples. Entendi. Entendeu? Então, a vítima ela tem que saber como robustecer, enriquecer o seu depoimento, juntando provas e demonstrando para a autoridade policial, para o juiz, que aquele agressor cometeu aquele fato que ela está dizendo. Por quê? Entendi. Lembra no início da conversa que eu falei que o agressor, primeiro, ele não fala que nunca foi ele que fez nada. Ou ela que caiu, ou ela que caiu da escada, ela caiu do tapete, ela escorregou dentro do banheiro. A pessoa aprendeu a andar, né? Porque a mulher vive caindo. Cheio de hematoma, porque ela caiu. Não fui, nem encostei. Foi um vento que derrubou. A gente escuta cada coisa na delegacia que você não tem ideia. E você vê a cara da mulher. Entendeu? E a mulher fica naquela acuada. Então, você sabe que aquilo aconteceu, só que você, quando sofre uma agressão, você tem que procurar um médico. Você tem que relatar isso de alguma forma. Você tem que ter um boletim de atendimento médico, você tem que ir para uma delegacia para a gente encaminhar para o IML. Porque a gente precisa de um laudo. Então, quando o crime ele deixa vestígio, a gente precisa de uma prova desse nível. Agora não deixa, ele vive me ameaçando. Vive te ameaçando como? No ambiente de trabalho? Arrola uma testemunha, grava a ameaça,
Filma ele vindo. Por que ele está vindo no teu trabalho se ele não é funcionário? Filma ele Uhum. vindo. Entendeu? Então, a gente. E é aquilo, você está convivendo com uma pessoa, você está vendo que ele tem esse comportamento e você ainda insiste, você tem que tomar cuidado. Você não pode Exatamente. que a polícia tome o cuidado que você tem que ter, porque você que está com a pessoa. É isso que a gente tenta mostrar. Então, você tem que chegar, fazer a denúncia e buscar aquela rede de apoio que eu falei um pouco mais cedo. Busca a rede de apoio, Uhum. busca o acolhimento, o atendimento psicológico, o atendimento social, jurídico, para saber os seus direitos, e o encaminhamento para o mercado de trabalho, se for o caso. Uma divisão de É, porque muitas vezes até isso, né? Elas ficam são dependentes financeiramente desse agressor. E muitas vezes ficam. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Às vezes com um filho, né? E é bem complicado. O que eu queria lhe perguntar também, vamos supor, aí essa pessoa chegou ao ponto de ser preso, né? E aí a vítima já está longe dele, acabou o relacionamento e tudo mais. A minha pergunta é: essa pessoa, normalmente, quanto tempo, acho que depende do delito, né? Do que ele fez, né? Para poder, enfim, ver quanto tempo ele fica preso. Mas preso. o período que ele estiver preso, eu queria saber o seguinte: existe algum acompanhamento dele de perfil psicológico, um atendimento psiquiátrico, alguma coisa no sentido? Porque esse agressor, ele não pode sair da cadeia nem procurar mais ela, mas ele pode conhecer uma outra mulher e voltar a fazer tudo de novo. Então, hoje, o que é feito nesse sentido com essa pessoa que já está presa e está lá contando os dias para sair e a gente não sabe se ele vai fazer novamente ou não? Esses tratamentos psicológicos, esses acompanhamentos nesses programas de reeducação são os mais indicados. São os mais indicados. E se a mulher que fez aquele pedido inicial de medida protetiva pediu esse tipo de medida, essa medida ela tem que ser cumprida por esse agressor, ainda que ele esteja preso, porque ele vai ser solto. Essa medida, ela pode ser substituída pelo juiz, ela pode ser renovada, ela pode ser Uhum. ampliada, porque as medidas, se você olhar a Lei Maria da Penha, elas são medidas exemplificativas. Elas não se exaurem só naquelas. O juiz pode indicar uma medida adequada àquele caso. Nossa lei são exemplos de medidas que são as mais comuns. Afastamento do lar, de aproximação, de contato, aquelas que eu já relatei. Só que cada caso é Uhum. um caso. Pode haver uma necessidade de uma medida específica para aquele caso. Então, se o juiz determinar por decisão uma determinada medida, aquela medida tem que ser cumprida, sob pena de quê? De descumprimento. Então, como eu já falei, em 2020 já houve a inovação e o acréscimo de outras medidas, como esse acompanhamento psicossocial do agressor, sim. E sempre teve essa medida, o encaminhamento da mulher para também programas de proteção e atendimento e reencaminhamento para o trabalho. Então, esse tem que ser feito um pedido pela vítima. Ela tem que pedir para ele entrar nesse programa, certo? Isso. O juiz ele não se manifesta de ofício, ele precisa ser provocado. Então, quem provoca o juiz ou é o Ministério Público ou é a ofendida através da polícia ou através do próprio Ministério Público ou do seu advogado particular. Uhum. E quais são os serviços de saúde, assistência social, de rede, né, que podem ser acessados pelos envolvidos na situação de violência doméstica? Você Quando, chegou a... quando a mulher comparece à delegacia e dá início a esse inquérito policial desse tipo de crime de violência doméstica, lhe é ofertado uma gama de centros de atendimento multidisciplinar. Por quê? A mulher ela tem que dizer o que ela precisa. E do que ela precisa, a gente encaminha. Então, para cada Uhum. necessidade, há um encaminhamento. Ela precisa de encaminhamento para poder voltar ao mercado de trabalho. Ela é encaminhada para um determinado setor. Isso também em determinado município. Porque tem municípios que têm atendimentos especializados para mulheres, tem centros de atendimento, de reencaminhamento para o trabalho, de cuidar dos dependentes enquanto a mulher está naquela fase de iniciar o trabalho. Então, existem municípios que, para cada tipo de situação, dão um tipo de atendimento àquela mulher através de centros criados. Por exemplo, em Caxias, existe um centro de atendimento para o homem. Já existe um tratamento em Caxias que é
em Caxias para os agressores que moram naquele Muito município bem. e, havendo uma decisão judicial, aquele homem já é encaminhado para aquele centro. Então, você tem que ver no seu município, indo na delegacia do seu município, numa ADEAN, numa OAB, na Defensoria Pública, esses órgãos, eles, conhecendo a sua situação peculiar, vão saber lhe encaminhar. Então, sempre você tem assistência social, psicológica e jurídica. Isso é o básico. E Ótimo, muito bom. e também uma inovação não só para o homem, essa questão do atendimento psicológico do homem, teve para a mulher agora, em 2019, uma medida protetiva que ela pode pedir ao juiz a matrícula dos seus filhos em escolas de ensino básico próximo do domicílio da vítima. Pedir para o juiz que matricule seus filhos, ainda que naquela escola não tenha vaga. Então, isso é uma medida extremamente importante, porque a mulher, foi o que você falou no início, ela às vezes ela necessita daquela situação de sair de casa. Como é que vai ficar a educação? Para onde ela vai? Como é que vai ficar seus filhos? Então, isso tudo é importante que a mulher, quando vá no Ministério Público ou na delegacia, ela relate de maneira detalhada qual é o problema que ela vai ter dali para frente. Porque ela não está pensando só na denúncia. Ela quer mudar de vida. A gente tem que ir ali para acolher. Atendimento integral àquela mulher. Então a gente precisa saber aonde ela vai ficar, se ela vai ficar na casa e a gente tem que pedir para o agressor sair, ou se é ela que vai sair. Ela vai pedir alimentos, ela vai pedir separação de corpos, ela vai querer que os filhos fiquem naquela escola próxima da casa. Então, o que a gente faz? A gente mostra para a vítima tudo aquilo que ela tem direito a pedir, que ela não sabe. Imagina a confusão mental daquela mulher que já se deu o direito de denunciar, o que é tão difícil, esse primeiro passo. É. E você ir é muito difícil. Então, ainda mais quando lida com o pai, né? Você pensa nas crianças, estou denunciando o pai dos meus filhos, aí fica aquela situação muito difícil. Porque o que elas relatam? Que é o que você relatou do seu avô. Ele é um bom homem. Isso é que você vê todas elas. Não, mas ele é um bom homem, ele trata bem o filho, só que comigo ele não consegue me ver com aquela roupa, ele não consegue me ver falando no celular, ele não consegue me ver bonita, maquiada, indo, trabalhando, entendeu? Então você vê que a pessoa pode até ser um bom pai, um bom trabalhador, uma pessoa que não deixa falta, mas é uma pessoa que tem um problema. Tem um problema. Tanto que aquela mulher está querendo ajuda para resolver aquele problema. Só que ela tem outros problemas, que são o quê? Ela, os filhos, a escola, aonde vai morar, como é que vai trabalhar, se vai, se não vai. Então você tem que, primeiro, acolher a mulher naquele ambiente de delegacia. Então a mulher tem que se sentir acolhida, abraçada nesse momento delicado. Porque ela se sentindo acolhida, ela vai poder ter a liberdade, aquela calma de poder mostrar todo o problema, que é enorme. É um problema profundo, para a gente poder orientar, entendeu? Não é assim. Por isso é que muitas pessoas perguntam, mas eu tenho que ter advogado? A lei não obriga, a lei no artigo 19 não obriga a mulher ir na delegacia com o advogado para fazer o pedido de medida protetiva. Só que, se ela não quiser ir, ela pode ir sozinha, não tem problema nenhum. Se ela for com o advogado, é mais efetivo a solicitação das medidas. Por quê? Porque o advogado é a pessoa habilitada a poder saber do que ela precisa e do que vai fazer o pedido naquele momento, no auge do estresse daquela vítima. Entendeu? Você ir com o advogado é muito razoável. Agora, existem situações flagranciais. Naquela que eu citei, sexta-noite, bar, bebendo, o cara achou que você estava olhando para a mesa do lado e deu-lhe um tapão. Todo mundo viu, começou aquela quebrar, entendeu? Aquela situação. Como que você vai querer que a mulher vai pensar no advogado? Não é assim. Então, a gente que está na delegacia, não tem como, a gente tem que ter esse olhar, essa capacitação, que é o que a gente tanto fala. As delegacias, elas têm capacitação constante dos policiais para ter esse olhar acolhedor numa situação de violência doméstica. Não só a polícia. A sociedade como um todo deve ter. O judiciário deve ter, a defensoria deve ter. O juiz, quando escuta, deve ter um ouvido acolhedor. Ele tem que entender aquilo. Ele não pode, ninguém pode achar normal isso da nossa sociedade machista, de achar que certos xingamentos, certas ofensas, certos escândalos são normais. Porque não são.
Não é. Porque Sem dúvida. não adianta você criar uma lei do feminicídio que tenta proteger a mulher. Você vê uma mulher ser agredida na rua com gritos, com escândalos, Uhum. com situações que você. Aquilo não é normal. E você vê que ninguém faz nada. Ninguém chama nenhuma Exatamente. polícia, um segurança de um shopping, um segurança de um Doutora, estabelecimento. deixa eu só eu avisar uma coisa. A nossa live ela vai cair, porque tem 22 segundos, mas eu quero me despedir de você tranquilamente. Então vamos combinar uma coisa? Ela vai cair, eu vou salvar, dá um minutinho, a gente volta só para a gente se despedir do pessoal que está aqui, tá bom, gente? Todo mundo que está assistindo aqui, por favor, volta, porque tá tão bom esse papo que não dá nem vontade de parar, vontade de ficar aqui ouvindo. Eu já volto. Oi, gente. Nós estamos aqui fazendo uma live com a delegada Verônica Oliveira. O papo tá tão bom que o tempo passou, a gente não percebeu. E aí, encerrou. Então, eu voltei, tô esperando aqui que ela vai voltar novamente para a gente poder encerrar a nossa live de hoje, falando sobre violência doméstica, que está sendo muito bom, está sendo muito enriquecedor as informações que ela está passando, de orientação. Tô só esperando aqui a Verônica voltar para chamar ela de novo. Deixa ela entrar. Oi, Renúzia! Quero agradecer a presença de vocês, principalmente vocês estão voltando aí para prestigiar o encerramento. Ela voltou. Deixa eu chamar ela aqui de novo. Peraí, Verônica. Já enviei o convite. É assim, quando a live é boa, a gente não vê a hora passar. Estou aqui falando, porque esse tema é muito enriquecedor, ele tem muita coisa para conversar, para se falar, Verdade. informar. É muito grande esse conhecimento. Eu vou até aproveitar para agradecer a presença que a Elaine estava aqui no nosso bate-papo, eu nem consegui falar, ela ainda não voltou não, daqui a pouco ela entra. A Helena Monteiro, da última vez eu estava conversando com a Helena Monteiro, a gente estava falando sobre pessoas com deficiência, né, inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência. E Eu também assisti. foi assim, você estava assistindo? Aí caiu, né? Você viu, caiu. Eu ainda tentei voltar, mas o pessoal não voltou, mas enfim, aí me despedi depois. Mas então, para a gente poder finalizar, que está tão gostoso assim, as orientações que você está passando, é um tema assim, é um tema muito delicado, né? Que a gente não é um tema, infelizmente, assim, alegre de se falar, mas assim, é muito importante o conteúdo que você está passando, porque muitas mulheres realmente não sabem como lidar nessa situação. Eu já até fiz uma outra live com uma amiga que eu já até relatei para ela, com 16 anos eu tive um namorado que eu tive uma pressão psicológica, sabe, ele meio que me controlava e queria me distanciar dos meus familiares, da minha mãe. Eu tive que ficar um mês na casa do meu pai, escondida, para não me achar e conseguir terminar esse relacionamento por telefone. Mas a minha mãe é muita garra, sabe? Ela me pegou e falou: não, vamos. E eu saí do meu trabalho, comecei a trabalhar muito cedo, né? E fiquei afastada e nunca mais encontrei essa pessoa. Então, assim, nunca me violentou, nunca apanhei, graças a Deus, nunca passei por isso. Mas tive essa questão da pressão psicológica que você falou que não deixa de ser uma violência, né? Com certeza. Então, assim, tudo que você está colocando aqui, assim, eu acho que é super válido para a gente que está assistindo, as pessoas que estão acompanhando, porque certamente conhece uma vizinha, ou é uma tia, alguém que passa por essa situação e não sabe muitas vezes como lidar, né? Inclusive, a gente está falando assim da questão das mulheres, mas eu já conheço um homem que passou por uma situação que a mulher era uma pressão, ele não podia olhar para o lado, era briga constante, e inclusive ele começava a mentir por causa dela, sabe? Criava mentiras e histórias por causa da pessoa. E aí, nesse caso do homem que passa por essa situação, existe algum procedimento a ser feito também? Ou ele tem que ter coragem de sair? Porque Não, às vezes as mulheres também não são fáceis, né? A gente tem que. não, a gente, em delegacia, a gente tem que saber ter aquele olho crítico para analisar a ocorrência e ver se realmente aquilo ocorreu ou não. Então, a gente tem que ter isso, a gente sabe. A gente sabe que tem mulheres e mulheres, tem situações e Sim, situações. Então, eu já vivi experiências dessa em delegacia que eu não fiz flagrante daquela situação que estava sendo reportada, que você via claramente que aquilo não tinha acontecido. Apesar das duas partes estarem ali, você via claramente que era uma armação da mulher, que a mulher tinha algum problema lógico, assim, saltava aos olhos. uhum, Então, você tem que ter
saber lidar com todo tipo de situação. No caso do homem, a Lei Maria da Penha, ela foi criada por quê? A gente tem que dar tratamento desigual aos desiguais para buscar uma igualdade. Isso é o princípio Sim, do nosso princípio isonômico, é isso, é você dar a igualdade a quem é igual e tratar de forma diferente quem está de níveis diferentes até chegar à igualdade, no nível daquela desigualdade. Esse é o uhum, tratamento que a gente tem que dar. Só que o homem, ele pode sofrer violência doméstica. Só que ele não vai usar a Lei Maria da Penha, ele vai usar o Código Penal. Existe um artigo no Código Penal que trata do homem vítima de violência doméstica e familiar, tendo como uhum, autora a mulher ou algum outro parente. Isso daí não há problema nenhum. É uhum. detenção de 3 meses a 3 anos, cabe prisão, tem o mesmo procedimento. Não tem essa de, se o homem acontecer isso, ele tem que ficar quieto, não, de forma alguma. O tratamento é igual. A lei que você vai aplicar, uma é a Lei Maria da Penha, outra é o Código Penal. Mas a pena, Entendi, se tiver que ser preso, vai ser presa. entendi. Até por Então, denunciação caluniosa. oi? Até por denunciação caluniosa. A mulher que acusa alguém Sim, de um crime que sabe que não cometeu é denunciação caluniosa. Então ainda tem isso. exatamente. Então, doutora, voltamos para nos despedir. Foi tão boa essa live. Eu adorei. Eu Eu vi também. aqui vários comentários, mas assim, estava tão envolvida que desculpa, gente, que eu nem parei para ler aqui, tinha muitos comentários. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora, né? Alguns já voltaram aqui com a gente. Quero agradecer o seu tempo, que eu imagino Foi um que é prazer. puxado, né? Vida de delegada não é nada fácil. É verdade, nossa senhora. Mas a gente está aqui sempre para tentar mostrar, informar, conscientizar. E é aquilo que eu falo, a gente tem que acolher, ouvir, entender e dar o nosso melhor para tentar ajudar quem precisa. Sem dúvida. Ô, Verônica, mais uma vez quero te agradecer de coração. Muito obrigada por tudo, todas as dicas e orientações que você passou, assim, muito importantes as suas informações, com a clareza que foi passada. Eu vi que as pessoas estavam aqui presas, inclusive eu, que nem vi a hora passar. E se Deus quiser, vamos fazer outras aí para frente, né? Porque a gente precisa realmente informar as pessoas. Gratidão por tudo, viu? Você quer deixar alguma mensagem nessa despedida para quem está assistindo? Isso, eu queria agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer o convite e dizer que sempre que você precisar, eu vou estar aqui. E quem quiser tirar alguma dúvida, o meu Instagram é Verônica_Oliveira_RJ. Aí eu vou tentar responder por lá. Tá ótimo. Muito obrigada mesmo. Uma boa noite. E nós terminamos um bom horário, porque aqui agora, quando começa o jogo do Flamengo, já escutei gritaria. Daqui a pouco a gente não escuta mais nada. Tá bom, querido. Um beijo grande, boa noite. Fica com Deus. Até o Um próximo beijo. encontro. Você também. Muito obrigada. Tchau. Bom, gente, foi ótimo. Que live, gente. Quanta informação importante, né? Eu nem sabia de tanta coisa que ela falou ali. Gente, a gente precisa realmente estarmos unidos, estarmos atentos, sermos responsáveis pelo outro, né? Se é homem, se é mulher. A gente tem que estar sempre atento para olhar, um olhar carinhoso, acolhedor para o ser humano. Proteger, não ser indiferente, não ser omisso. Vamos fazer a nossa parte. Foi ótimas as dicas da delegada Verônica Oliveira. Ela também me segue nas redes sociais. Se tiver alguma dificuldade com esse nome dela, é só me procurar. Ela está me seguindo, acho ela facinho. Ela pode responder para vocês por todas as dúvidas. Eu também me coloco à disposição se eu puder ajudar. Qualquer coisa, fique à vontade. Estamos sempre aqui, toda quarta-feira, às 20h30, né? Com sempre um tema novo, um assunto para informar, para poder deixar você sempre atualizado, bem informado, para podermos ajudarmos sempre um ao outro. É isso, gente. Gratidão do fundo do meu coração para você que ficou comigo agora até o final. Vou deixar a live salva aqui no meu Instagram, também vou colocar no meu canal do YouTube, que é Daniele Lamenha RJ. Se você ainda não curte minha página, vai lá, curte rapidinho, me ajuda aí a aumentar o número desses seguidores. Um beijo grande, boa noite. Gratidão a todos vocês. Tchau, tchau.